Muito bem, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, uma alegria mais uma vez nos encontrarmos, realizarmos aqui esse bate-papo, e hoje nós estamos com a Giane, a Rosana e a Geise, para juntos fazermos aqui mais uma vez uma conversa, uma reflexão e apresentar alguns artigos da Revista Espírita. Nós vamos hoje voltar no tempo, vamos para março de 1858, para analisar alguns artigos da Revista Espírita de março de 1858. Nós começamos a fazer este ano, né, esse tipo de evento, divulgando e estudando a Revista Espírita, que era uma publicação mensal que Kardec fazia. Começou em 1858, em janeiro de 1858, e mensalmente ele publicava, né, essa Revista Espírita. E nós estamos aqui no Núcleo, no canal, né, do YouTube do Núcleo, fazendo esse estudo e todo mês colocando essa reflexão sobre os artigos da Revista Espírita. Aqueles que quiserem podem encontrar, nós já fizemos o de janeiro de 1858, de fevereiro, no mês passado, e agora estamos fazendo o de março, né? Então, agradeço a Giane, a Rosana, a Geise pela participação. Cada um de nós vai comentar um pouco sobre alguns desses artigos durante essa reunião, né, de hoje. Para darmos início, eu vou pedir a gentileza da Giane fazer a nossa prece preparatória para a nossa prece inicial. Fica à vontade, Giane. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus Pai, que é todo amor e bondade, Senhor da vida, com essa oração que Jesus nos ensinou, abrimos o nosso encontro de hoje. Pedimos, Pai, a vossa proteção, que nós sejamos inspirados, que tenhamos uma reunião tranquila e proveitosa. E, como sempre, agradecemos por essa oportunidade. Que assim seja. Muito bem, que assim seja. Então, como eu disse, essa Revista Espírita de março, esse periódico mensal que Kardec publicava, que era uma forma dele ter uma comunicação mais rápida e ágil, né, para fazer a divulgação da doutrina espírita naquela época, para se comunicar com os adeptos do espiritismo. Né? Lembrando que naquela época não tinha internet, não tinha essa possibilidade que nós temos aqui tão rápida, até de nos vermos, conversarmos, né? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Então, a forma que ele tinha de fazer essa comunicação mais rápida era através de uma publicação mensal, que era essa Revista Espírita, que traz vários artigos com assuntos bem diversos, como a gente vai ver hoje. Então, para começar, o primeiro artigo que aparece na revista, ele vai falar da pluralidade dos mundos. E esse artigo, a Geise vai, então, iniciar fazendo um comentário, um resumo para a gente. Lembrando o seguinte, pessoal, nossa ideia aqui é incentivar todo mundo a ler, a estudar a Revista Espírita, que está disponível, inclusive, na internet, para aqueles que quiserem. Então, a gente faz, assim, um resumo, colocando algumas coisas mais interessantes ou importantes do artigo na Revista Espírita, e aqueles que quiserem se aprofundar e estudar, depois têm acesso, né, na internet. Ô, Geise, então fica à vontade para você comentar para a gente sobre o que Kardec colocou nesse artigo falando de pluralidade dos mundos. Primeiro, Lenart, agradecer, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, né, falando sobre o Espiritismo, né, que essa nossa conversa aqui, né, renda frutos de aprendizado, né. Então, na verdade, eu confesso, né, que foi a primeira vez que eu li com mais profundidade a revista, né,
no primeiro momento a gente pode pensar que deve ser uma leitura difícil, mas não é, né? Uma leitura acessível, né? Que acho que é possível para todos, né? Então, o primeiro, como você mencionou, né? O primeiro artigo dessa edição de março, né? Tem como título Pluralidade dos Mundos, né? Então, você pode pensar no primeiro momento que Kardec vai falar dos diferentes mundos, né? Mas isso a gente já aceita, né? A gente olha para os céus e vê astros, né? Vê planetas, né? Então, não é essa o questionamento de Kardec, né? O questionamento nesse artigo esses mundos são habitados, né? Ou será que é só a Terra, né? Que é habitada, né? Pelos terráqueos, né? Então, é essa discussão, né? E o interessante do artigo, né, é que ele constrói um raciocínio lógico, né, utilizando exemplos, né, questionamentos de coisas que a gente conhece, né, para chegar numa conclusão, né, para chegar a uma resposta desse questionamento, né. Os outros mundos, né, são habitados, né. Então, ele começa falando, né, pegando o exemplo da Lua, né, então, a gente sabe que a Lua tem uma atmosfera que, se eu fosse para lá hoje, eu não ia sobreviver, né, a mesma coisa, Mercúrio, né, Mercúrio está muito próximo do Sol, né, ninguém, né, nenhum ser vivo aqui da Terra conseguiria sobreviver a essas condições tão diferenciadas, né. Mas daí, né, se a gente for verificar o que alguns cientistas falam, né, até a ciência, por mais que ela não prove, né, que a vida em outros planetas, né, mas a maioria dos cientistas acreditam, né, seria um desperdício esses mundos não serem habitados, né. Então, quando a gente pensa em Deus, né, será que Deus pensou dessa maneira, né, construir algo visando desperdício? Então, tem alguma coisa aí estranha, né? Então, Kardec usa um outro exemplo também, né? Aqui, vamos olhar a natureza, né? Então, a gente tem seres, né, seres vivos, que se adaptaram, né, que vivem no mar, no meio aquático, né? Não, se você tirá-los de lá, eles vão morrer, né? Outros, né, precisam do ar para sobreviver, né? Outros precisam da escuridão, né? Outros precisam de luz, né? Outros vivem melhor em temperaturas mais baixas, outros em temperaturas mais altas, né? O que na ciência, né, vira e mexe, a gente descobre um novo elemento químico, né? Será que nos outros planetas, né, a gente não tem elementos, substâncias que a gente desconhece, né, que permite a vida em outros mundos? Né? Então, ele vai construindo, né, um raciocínio, né, para a gente pensar a respeito disso, né? E a gente normalmente, né, pensa que nós somos únicos, né, porque nós somos, na verdade, orgulhosos, né? A gente pensa, né, que somos únicos, né, que tudo foi construído para nós, né? Então, vamos trabalhar essa questão também do orgulho, né? E ele, só para finalizar, né, ele faz um outro exemplo, né, também visando a construção desse raciocínio, né? Então, vamos supor não, na verdade, porque a gente sabe que aqui na Terra a gente tem ilhas, né, as mais diversas, né, com tamanhos diferentes, né, mas o homem, né, sempre que encontra um pedaço de terra e é possível de habitar, ele coloca a sua bandeira ali, ele habita aquela ilha, né. Então, vamos supor que numa determinada ilha, né, tenha um conjunto de habitantes ali, e esse conjunto de habitantes não conhece os demais habitantes da Terra, né?
você não perguntaria para ele, né, essa questão que o Kardec coloca, né? Você acha que Deus fez todo esse mundo, esse planeta, só para você? Né? Então, a gente também tem que fazer esse questionamento, né? Todos esses outros planetas, né, todos esses outros astros, né, foram feitos só para nós? Né? A conclusão lógica é que não, né? Então, a gente chega à conclusão que há vidas, né, em outro nível de estrutura, de elementos, né, em outros planetas. Então, é isso que Kardec nos traz nesse primeiro artigo de março. Muito interessante, né, Geise? E pensar o seguinte, você falou muito bem no início, que a gente sabe hoje, né, a ciência tem conhecimento da quantidade de planetas, de galáxias, né, que estão no universo. Naquela época, a ciência não tinha ainda os meios de observação que a astronomia tem hoje, das descobertas científicas de hoje, né? E assim, quantitativamente, naquela época, eles não tinham a noção, como nós temos hoje, da quantidade, né, comprovadamente, de planetas, de galáxias do universo, né, daquilo que a ciência humana conseguiu observar, né? E Kardec já desenvolve esse raciocínio lógico. Quer dizer, tudo isso que existe aí no universo, e só o nosso planeta tem esse privilégio, né, de ser habitado, parece não fazer sentido, né? O próprio homem ele vem investindo até bastante recurso e tempo em descobertas em outros planetas, né, em missões, e naturalmente que, como você falou muito bem também, é o que está na revista, não adianta buscar vida como no nosso planeta, em planetas com uma condição bem diferente de vida em relação à nossa, né? Mas é legal que ele vai desenvolvendo através de um raciocínio lógico. E Kardec poderia simplesmente falar, isso aí foi uma revelação dos espíritos. Como tem, sim. Tem a revelação dos espíritos falando de vida, né, de vários mundos, da vida, né, nos diversos mundos, né? Mas ele vai desenvolver através dessa lógica, que é muito interessante. E ele escreve isso, né? Tipo, vamos construir primeiro o raciocínio, depois eu vou recorrer às mensagens espirituais, né? E esse primeiro comentário que você fez com relação, e usou o exemplo da Lua, né? Ele menciona a Lua, fala que não existe água, né? Mas o ano passado a gente teve evidências científicas, né? Da presença de água na Lua, né? Então, ele tinha uma visão, assim, extraordinária, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Olha aí que, né, quem diria, Revista Espírita, em 1858, trazendo temas da ciência, temas que os cientistas até hoje estão aí em busca, né, de descobrir essa vida em outro planeta. Você quer comentar, Jane? Fica à vontade. Lembrando também que os nossos maquinários aqui são grosseiros, né? São para pegar a nossa matéria, né? Agora, quanto mais o homem vai evoluindo, né? Vão fazendo máquinas mais sutis, né? Para pegar vida mais sutis, né? E aí estava pensando também, enquanto a gente está falando, do mesmo jeito que a gente olha para uma noite estrelada, né? E fala, nossa, né? Será que tem vida ali? Que tipo de vida que é? Eles também devem olhar para a Terra, né? Alguns, né? Nossa, será que tem vida ali também? Né? Mas muito bom, muito bom. Sem dúvida, muito bom. Bom, esse foi só o primeiro artigo, hein, gente? Só para aquecer. Bom, depois nós temos vários outros. Eu vou pedir para a Rosana comentar para a gente, um que ela selecionou para, né, para estudar e para conversar e para resumir, que é um que fala sobre a fatalidade e o pressentimento, um assunto já completamente diferente, né, Rosana? Boa noite, pessoal. Bom, esse artigo que eu escolhi ali da revista, na verdade, a gente precisa lembrar que quando Kardec começou a fazer os experimentos dele para efeito de estudo, né, ele publicava, e também a essa altura muitas pessoas já sabiam dos experimentos dele. Então, ele recebia cartas, né, os correspondentes que ligavam para ele, aqui, ligavam não, né, que escreviam para ele, e ele respondia a todos. E esse correspondente, ele fez um questionamento em função de um fato que ocorreu com ele. Ele relatou que ele estava numa embarcação em setembro de 1857, então não tinha muito tempo, né?
por volta de 5 meses, e que essa embarcação, devido a um mau tempo, ela sucumbiu, e tinha 8 pessoas lá, inclusive ele. 4 desencarnaram nesse evento, e 4 conseguiram sobreviver, escaparam, né, da fatalidade. E ele até questiona, ele, né, como sobrevivente, já era 6, 7 vezes que ele escapava de eventos assim. Então ele pergunta, alguma mão invisível está me protegendo, né? Tem mãos invisíveis aí me protegendo desses acontecimentos? E aí ele até questiona, na embarcação tinha um padre e uma irmã de caridade que estavam em missão evangélica, né? Então ele fala, teria, entre aspas, né, teria mais mérito do que eu para sobreviver. Então, em torno desse acontecimento, ele faz algumas perguntas sobre a interferência dos espíritos nessas fatalidades, né, no nosso dia a dia, no dia a dia dos encarnados. E aí ele pergunta Kardec leva, então, para a reunião, né, mediúnica que ele fazia na época, e o espírito São Luís, que todo mundo sabe aí que é um dos codificadores, né, da doutrina, né, um dos espíritos que ajudou a codificar a doutrina, e que foi canonizado, né, ele é São Luís, mas na verdade era o rei Luís XI, que reinou lá no século XIII, né, na França, e também foi canonizado pela Igreja Católica. Então, por isso que a gente chama de São Luís. Aí ele faz a seguinte pergunta: diante de um perigo iminente, né, algum espírito está dirigindo esse perigo, e algum outro espírito, ele livra algum espírito dessa fatalidade? Aí São Luís vem nos esclarecer que o homem, antes de encarnar, ele escolhe as suas provas físicas. E essas provas físicas pelas quais ele deve passar, ele deixa bem claro que são as provas físicas e não morais. Não sofre influência dos espíritos no seu acontecimento. Então, por exemplo, essas fatalidades que acontecem, de alguma forma, nós, antes de encarnar, a gente escolhe essa prova, que é para ter alguma interferência na nossa vida. É uma prova para você se melhorar, para você seguir o caminho do bem. Então, ele só diz que os espíritos, eles podem nos influenciar. Influenciar como assim? O bom espírito, ele vai te influenciar para você ter calma, para você resolver o problema de uma forma, né, com menos medo. Agora, já o espírito que ele faz questão de falar não é o mau espírito, é só aquele que ainda não está desenvolvido, aí ele vai te influenciar para ficar desesperado mediante um perigo, né, e com a intenção de que você fraqueje mesmo, que você não supere, não passe aquela prova. E ele nos fala que a prova pode ser bem suportada, dependendo, aí sim, ao seu livre-arbítrio, né? Você pode suportar bem, ou você pode repelir a prova e fraquejar. Aí, a outro questionamento que ele fala é quando tem um acidente e que a pessoa sobrevive ao acidente. Por que existe esse acidente? E por que se é o espírito que provoca também, e se é ele também que pode livrar? Então, da mesma forma, o espírito São Luís, ele nos fala que os espíritos bons e os espíritos maus, né, eles só podem nos sugerir pensamentos bons ou maus. Que quando a sua vida está em perigo, essa é uma advertência que a gente mesmo escolhe para que a gente possa se desviar daquele caminho que a gente deveria seguir. Então, quando você, através das suas más tendências, né, ou exageros, vícios, como a gente vai dar exemplo aqui só para poder ficar mais claro, álcool, né, ou excesso de velocidade, no caso de achar que eu posso fazer, né, alguma imprudência. Então, quando acontece um fato, uma advertência, você escapa daquele perigo, né, de uma doença, de uma internação, e aí sim também entram os espíritos do bem te dizendo assim, é uma advertência, você precisa mudar o seu estilo de vida. E já o espírito menos evoluído, ele vai falar, não, você é um sortudo, você escapou dessa, você vai escapar da próxima também. Então é interessante, né, as informações. Aí em seguida ele pergunta sobre as fatalidades. Por que parece que algumas pessoas têm muito mais fatalidade na vida
durante a sua jornada aqui do que outros espíritos. E aí, São Luís vem nos esclarecer que quando a gente está no mundo espiritual, a gente faz as escolhas de acordo com o que a gente precisa evoluir. E a gente enxerga melhor quando você está no mundo espiritual. Você sabe o seu foco qual é. Então, as provas terrestres parecem fáceis. Aí, pelo menos você determina aquelas provas porque você quer superá-las logo. Então, ele comenta, né, inclusive, que a pessoa que escolhe provas rudes e consegue suportar, elas se elevam mais rapidamente. Já aquelas que escolhem provas mais brandas, que vivem assim, aparentemente no mundo feliz, são espíritos que provavelmente ficarão estagnados. E aí ele ainda faz uma consideração, que a gente vê que tem muito mais desafortunados do que o número de desafortunados é maior do que o de felizes neste mundo. E aí ele fala que é justamente por isso, porque as pessoas, quando estão no espírito, no mundo espiritual, os espíritos conseguem antever o que é melhor para eles, né, e escolhem provas mais difíceis. Ainda tem uma outra pergunta, que é sobre a ação direta dos espíritos na matéria, no acidente. Aí ele dá um exemplo, né, Kardec dá um exemplo na pergunta para São Luís. Se uma ponte cai e o homem passa por ela no momento que ela cai, se isso foi provocado, se o espírito provocou a ponte a cair, se ele que fez com que ela desmoronasse. E aí São Luís vem nos explicar. E também tem no livro dos espíritos, né, que só um minutinho. Aí ele coloca que os espíritos, eles não interferem na matéria. A ponte provavelmente caiu porque ela estava velha, não tinha manutenção, né? Então, por este motivo é que ela caiu. E não porque foi um espírito que foi lá e derrubou a ponte. Outra coisa que ele coloca, aí Kardec ainda fala, né? Mas então, se é uma causa natural, e se alguém dispara um tiro contra uma pessoa e a pessoa desvia? E aí São Luís fala, olha, o espírito, a bala pode pega de raspão. Aí ele fala, olha, o espírito pode ter sido intuído, né, por um espírito desencarnado a desviar, porque aquela bala não era para ter pego nele. Mas, na verdade, não há interferência do espírito nas leis naturais, nas leis da física. Uma vez que o projétil saiu, o espírito não tem o poder de ir lá e desviar, né? Bom, e a última pergunta, nesse caso, foi sobre o fato de algum espírito te dar uma advertência direta, falar sobre um perigo. E aí ele dá o exemplo, uma mulher que saiu de casa, e o espírito fala assim, ela escuta uma voz dizendo que é para ela voltar, e ela volta, depois ela chega em casa e fala, não, vou sair de novo, e aí acontece uma fatalidade. Se aquela voz seria uma voz de algum espírito. E aí São Luís vem nos esclarecer que não, que essa voz é a voz do próprio instinto, né? A voz íntima, porque o espírito, quando ele está escolhendo as provas dele, ele sabe a prova do nascimento e a prova do desencarne. E algumas outras provas físicas, por exemplo, que ele vai adquirir alguma deficiência ou alguma prova mais... E aí ele guarda essa intuição, então, que se torna um pressentimento. Então, é aí que vem, né, o pressentimento na explicação do Espírito São Luís. Então, essa foi o artigo que eu escolhi, falando sobre pressentimento, né, e fatalidade, nos mostrando que os espíritos, eles não têm, eles nos intuem, eles nos ajudam a superar as provas. E os espíritos menos evoluídos, eles podem, assim, atrapalhar a nossa evolução, mas que tudo depende do nosso livre-arbítrio, né? Essa situação que foi relatada por esse correspondente, né, de Kardec, nesse acidente, ela é muito comum, né? Vários exemplos de acidentes, de algumas coisas assim, que alguns desencarnam, outros não. Às vezes a pessoa que, a princípio, deveria estar naquele local, trabalhando, fazendo alguma coisa, não estava, justamente no momento que aconteceu, teve um pressentimento. Então, são situações da vida
que é bastante comum, e como foi explicado no artigo, não há propriamente uma intervenção direta do espírito, no sentido de provocar ou deixar de que alguma coisa aconteça, né? Lembrando sempre que há um planejamento na nossa vida, né? Que nós devemos nos precaver. Vou falar uma coisa rapidamente aqui, porque esse assunto ele daria um estudo, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, a situação do Covid, em que várias pessoas estão desencarnando, né? E, de alguma forma, naturalmente que para muitos desses nossos irmãos, dentro do planejamento da sua encarnação, da sua vida, é algo que estava planejado, previsto acontecer, né, dentro dos desígnios de Deus, né? No entanto, quando chega o momento, né, da desencarnação de cada um, daquele que está planejado. No entanto, pela imprudência de muitos, pela falta de cuidados de muitos, alguns estão contraindo o Covid, desencarnando, porque não se cuidaram, porque abusaram, porque foram para festas, porque não usaram, né, não fizeram os cuidados que deveriam fazer, e aí estão abusando, não é da sorte, porque não existe sorte, né, daquilo que é a providência, daquilo que a gente deveria seguir, estão antecipando o momento da sua desencarnação. Mas não vamos nem continuar aqui, porque isso aqui dá um estudo. É muito assunto. E a gente não termina os outros artigos. Vamos lá. Rosana, muito obrigado. Né? Você vê que Kardec traz esse assunto bem interessante também, nesse outro artigo, como é que é variado. E agora a Giane vai trazer um outro bem legal também, cujo título é Utilidade de certas evocações particulares. Giane, fica à vontade. Nesse artigo, Kardec, ele começa falando da importância das comunicações dos espíritos superiores, né? Eles vêm trazendo para a gente instruções que nos auxiliam, tanto na nossa evolução moral, como nossa evolução intelectual. Então, é importantíssimo, né? Eles vêm, eles nos instruem em várias artes do saber, né? Ciência, astrologia, arte, e isso é muito importante. Mas o foco desse artigo é, como diz o título, a utilidade de certas evocações particulares, tá? Então, Kardec diz aqui para nós que essas comunicações, tá, de espíritos, nós vamos usar aqui, espíritos comuns, tá? Ou espíritos de evolução mediana, né? Ou até espíritos de evolução bem baixa, também tem a sua utilidade, né? Porque como eles vão nos trazer as experiências que eles estão tendo ali depois de desencarnados, né? Espíritos que muitas vezes nós tivemos, né? Kardec teve contato com vários espíritos, assim, e nós também, nas reuniões mediúnicas, né, às vezes nós recebemos mensagens de amigos, de parentes, né, quando isso é útil, quando é isso importante, a espiritualidade superior permite. Então, a importância é que nós também aprendemos com essas comunicações, né, e é muito interessante que Kardec, ele dá um exemplo para nós, né, se a gente quer conhecer como que era um povo, tá? Não adianta a gente ir só nos reis, nos líderes daquele povo, porque a gente também tem que, né, conhecer, né, como é que era a vida diária, como é que era a população. Então, ele mostra para nós a importância das comunicações também, né? E essas comunicações fazem com que a gente absorva mais, tá? As orientações. Não que a gente não absorva as orientações dos espíritos superiores, é claro que sim, né? Quando a gente tem a comunicações lindas, maravilhosas, mensagens de Emmanuel, de Joana de Ângeles, a gente emociona, e aquelas mensagens nos fortalecem, né? Para a gente continuar né, na nossa caminhada aqui no planeta. Mas quando a gente recebe essas comunicações desses espíritos que nós tivemos contato, parece que é mais fácil para a gente absorver, porque como nós, né, muitos deles nós conhecemos, né,
conhecemos as qualidades, os defeitos, as dificuldades, as lutas deles, toca mais a nós, né? E, claro, como eu falei, Kardec fazia essas evocações, né? Fazia parte ali da missão dele, né? Para que houvesse estudo e para que esse estudo ficasse para nós, né? Mas as evocações também podem ser feitas, né? Nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas, mas a importância da utilidade, né? Por que eu gostaria de ter uma mensagem do meu pai, né? Seria até egoísmo, né? Então, sempre a utilidade. Outra coisa que Kardec fala também, outra vantagem, tá, dessas comunicações, que é mais fácil de identificar esses espíritos, tá? Não que identificar o espírito é importante uma mensagem. O que é mais importante uma mensagem é o conteúdo dela, né? Mas ele dá até um exemplo. Vamos receber a mensagem de Sócrates ou de Platão, teriam que ser várias mensagens, né? Para a gente ver a seriedade daquele espírito, né? Precisaria um pouco mais de cautela, né? E quando é uma mensagem de um parente, de alguém muito próximo, fica fácil da gente identificar, né? Há um tempo atrás, uma senhora mostrou para mim uma mensagem que ela havia recebido num centro sério, de uma reunião mediúnica séria, uma mensagem do marido dela. E ela me falou, Jane, aqui tem coisas que só eu sei, nem meus filhos não sabem, né? E eu ainda, né, dei uma de Kardec, eu falei, senhora tem algo, porque o espírito assinou a mensagem, eu falei, senhora tem algum documento, né, do seu marido, né, para dar uma olhada aqui na assinatura? E a assinatura era idêntica, né? Eu não sou uma perita, mas no pouco que eu entendo era idêntica, né, aquela letra desenhada, né, a forma de cortar o T, né? Então, essas comunicações de pessoas conhecidas, né, ficam mais fácil, até para a gente identificar, né? E é interessante também esse artigo, pelo seguinte, às vezes acontece, nas reuniões mediúnicas, que alguns médiuns, eles só querem passar mensagens de espíritos de luz, espíritos superiores, né, de mentores, né? Mas a gente vê que é importante essas comunicações, né, desses espíritos, vamos colocar aqui, né, comuns, né, que os espíritos aqui estão mais ou menos aqui, evolução como a nossa, porque a gente também tem que aprender, a gente também aprende muito com eles, né, quando eles nos relatam as dificuldades que eles estão passando, as decepções, as frustrações, e quando eles nos relatam também as alegrias que eles estão tendo, né, então, um artigo muito interessante, muito importante, como todos, né. Ô Giane, enquanto você estava falando, né, dessas mensagens particulares, das evocações que eram muito comuns naquela época, e como você disse, quando tem utilidade, né, o artigo fala sobre isso, quando tem uma utilidade, tem uma necessidade de fazer a evocação a um espírito particular para uma comunicação, né, isso tem que ser feito em um ambiente sério, né, não pode ser feito de forma alguma como uma brincadeira, porque não se faz brincadeira com a comunicação com os espíritos, isso pode ter uma consequência muito grave, muito séria também, né? Mas eu me lembrava aqui de diversas comunicações particulares que o Chico Xavier recebeu, né, de familiares, de pessoas que iam até ele, querendo ter notícia de familiares, e que ele recebia. E aí o que era interessante era o seguinte, o Chico falava que o telefone tocava de lá para cá. Não era a vontade do Chico, não era a vontade do familiar que estava lá que fazia com que a comunicação ocorresse. Era a necessidade, a utilidade, e ele ia recebendo, algumas pessoas iam lá dezenas de vezes até ter uma primeira comunicação, né? Alguns não tinham essa possibilidade, então, de fato, é pela utilidade, pela necessidade que se tem, pela possibilidade, inclusive, do espírito que desencarnou de se comunicar. Exatamente. Bem lembrado, até porque Chico era um espírito missionário, né? Então ele veio também para isso, né? E a espiritualidade superior é que faz essa avaliação, né? Tendo todo respeito com o espírito que desencarnou e todo respeito com a família, né?
Bom, eu escolhi para comentar um artigo que é intitulado Sr. Home. Na verdade, o Sr. Home, ele tem vários artigos publicados na Revista Espírita, uma série de artigos que Kardec publica sobre ele. Ele publicou, inclusive, na de fevereiro, foi comentado pelo Edmilson, está no canal do YouTube do NEFA. Esse Sr. Home era um médium de efeito físico, e como vários que tinham naquela época, mas ele tinha essa faculdade mediúnica muito desenvolvida, de maneira bastante ostensiva. Ele foi para a França em 1855, ele é de Edimburgo, na Escócia, né? E ele vai para a França em 1855, viaja a alguns países da Europa, né? Mas, na verdade, ele não vai por causa desse efeito físico, ele não vai para fazer nenhum tipo de demonstração, nada disso. Kardec deixa isso muito claro. Kardec tem contato com ele, houve relatos de várias testemunhas que presenciaram, né, fatos, fenômenos de efeito físico, e a observação que Kardec faz nesse artigo, que é interessante, é o seguinte: das observações que Kardec fez, boa parte dos médios de efeito físico, que promoviam, por exemplo, movimentação de objetos, produção de barulhos, né, ostensivos, eles eram golpes, né, alguns barulhos, alguns estalidos, uma movimentação mais discreta de um determinado objeto que se movimentava, que fazia um barulho, uma pancada. E que, no caso do Sr. Home, era uma coisa assim, bastante intensa. Então, ele fala assim, alguns, por exemplo, naquele fenômeno da mesa girante, a mesa se movimentava um pouquinho. Com o Sr. Home, em algumas situações, dependendo das pessoas que estavam presentes, tinha caso da mesa se levantar quase que até o teto, né? Então, assim, a produção de fenômenos físicos por parte desse Sr. Home era muito intensa. Então, ele foi um médium bastante conhecido naquela época e acabou tendo uma série de controvérsias em função disso, porque muitos achavam que ele era um feiticeiro, que ele era um charlatão, era chamado dessa forma, né? Ele não ganhava nada com isso, ele não fazia isso para se mostrar, para produzir nada, eram reuniões entre algumas pessoas em que ele tinha essa capacidade. Kardec estudou, né, esse fenômeno. Mas o comentário que é curioso que Kardec faz é que essa controvérsia, essa situação toda em torno do Sr. Home acabou acontecendo porque muitas pessoas também passavam a amplificar e a falar coisas, boatos, né? Se nós fôssemos usar o termo que a gente usa hoje, seria fake news, né? Você vê que até naquela época tinha fake news, mas não era com esse nome. Eles começavam a inventar um monte de coisa, sabe? Inventava coisas sobre ele, que ele fazia coisas absurdas, e aí virava anedota, aí o pessoal começava a achar que era realmente um feiticeiro, quando na realidade ele era um médium de efeito físico, com uma faculdade notável, né? E aí, só para citar um caso curioso até que Kardec coloca, que é o seguinte: uma das pessoas que conhecia o Sr. Home, que sabia da seriedade do trabalho dele, estava numa plateia, numa ópera. E chegou alguém do lado dele e começou a falar do Sr. Home, que era um feiticeiro, que era um charlatão, e que descobriu que ele estava sendo recebido por um marquês, ele não coloca o nome do marquês, na própria residência, e que o marquês descobriu que ele era um charlatão, expulsou da casa dele com pontapés, e começou a contar. Aí o cara que estava ouvindo isso, que conhecia o Sr. Home, que conhecia esse marquês, falou assim: olha, esse marquês que você está falando é aquele que está ali, ele estava na plateia, é aquele que está ali, ó, naquele local, e não é o Sr. Home que está ali do lado dele conversando amigavelmente. Não parece que ele tenha expulsado a pontapés o Sr. Home do jeito que você está falando, porque eles estão ali conversando amigavelmente, e aí essa pessoa saiu, né, sem graça, porque era um boato. Quer dizer, para a gente ver a atualidade dos boatos, das fake news, e que também os fenômenos espíritas, os acontecimentos daquela época faziam com que as pessoas inventassem um monte de coisa que não existia, na verdade, para desacreditar ou os médiuns, ou os fenômenos e a própria doutrina espírita, né? Muito bom. Então, esse foi depois, em outras revistas, as próximas, ele continua falando, né, desse Sr. Home e de outros efeitos, de situações que ele viveu. Vamos para a segunda rodada. Vamos lá agora, de novo, a Geise.
ela vai falar de um outro artigo que, de certa forma, estava relacionado ao que ela comentou antes, ainda sobre mundos, sobre planetas, e Kardec vai colocar, então, um artigo que é sobre Júpiter e alguns outros mundos. Fica à vontade, Geise. Então, voltando, né, à temática, esse é o segundo artigo, né, do mês de março, e ele parte, na verdade, da lógica que foi construída, né, do raciocínio que foi construído no primeiro artigo. Né? Então, a gente já pode partir de que os outros mundos, né, são habitados. Né? Então, isso é o ponto de partida. Né? Agora, a grande questão é, né, como são as relações sociais, né, nesses outros mundos? Né? Quais são as características desses outros mundos? Né? Então, para chegar num posicionamento, né, principalmente ele vai, mais no final, ele vai falar quais são as características dos planetas da nossa galáxia, né, então, por isso que tem ali Júpiter, né, ele dá um destaque maior para Júpiter, né. Então, para chegar nisso, a gente tem que partir do princípio de que as características das relações desses mundos, né, depende dos espíritos que estão ali habitando aquele planeta, né. Aí, para isso, ele discorre, né, sobre as diferentes ordens de espírito, né, as classes de espíritos, né. Então, resumindo, né, basicamente, a gente tem 3 ordens, né. A terceira ordem, eu tenho a predominância da matéria sobre o espírito, né, o mal prevalece, né, o egoísmo prevalece. A segunda ordem, né, eu tenho já espíritos bons, né, onde o bem prevalece, né, ou seja, eu tenho o espírito prevalecendo sobre a matéria, né, mas ainda é uma classe, né, onde eu tenho alguns espíritos que têm uma evolução moral um pouquinho maior, outros um pouquinho menos, alguns têm uma evolução intelectual um pouquinho maior, outro menos, então ainda não tenho uma igualdade entre todos, né, por mais que o bem prevaleça, né, não tem o egoísmo, né, um pensa no outro, isso numa segunda ordem, né, e o nosso sonho de consumo, né, a primeira ordem, né, espíritos puros, né, ali apenas o espírito prevalece, não tem a matéria dominando, né, e todos são iguais, né, e a bondade prevalece, né. Então, essas ordens, né, vão gerar diferentes mundos, né. Então, se a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele faz um resuminho, né, então, a gente tem os mundos primitivos, né, onde que vai predominar essa terceira ordem, né, aí eu tenho, em seguida, os mundos de provas e expiações, né, que ainda é o nosso caso, né, aqui eu tenho uma mistura de bem com mal, mas acho que o mal ainda está predominando, né, a gente está a caminho de um mundo de regeneração, né, para um dia, né, a gente chegar a ser mundos felizes, né. E aí, usando toda essa classificação, né, ele vai falar um pouquinho, então, das características dos planetas da nossa galáxia. Então, ele fala que Marte, dentre todos, é o mais primitivo, né? Em seguida, vem a Terra, né? E depois vem Mercúrio e Saturno, que é mais evoluído do que a Terra, né? Depois a Lua e Vênus, né? E ele finaliza com Júpiter, né? Aonde em Júpiter seria, dentre os planetas, né, que a gente tem aqui na nossa galáxia, o mais evoluído, aonde a justiça e o bem predominam, né? Ele cita bastante, né, sobre as características desse planeta, né? Então, só um exemplo aqui, né? Ele cita que lá a vida, né, que a gente chama de vida aqui, né, ela dura mais do que uma encarnação, né, melhor dizendo, né, dura mais do que a nossa, né, dura cerca de 5 vezes mais. O período da infância, a gente não precisa passar tanto tempo na infância, a infância é um pouquinho menor, né,
E ele finaliza esse artigo falando que há outros planetas ainda mais evoluídos, né? E, de certa maneira, a gente nem tem condições ainda de compreender o quanto evoluídos são esses outros planetas, né? O máximo que a gente consegue compreender talvez seja só até Júpiter. Legal, Geise. Olha, o assunto é muito interessante, eu vou evitar fazer comentários, porque o nosso tempo já está, né, quase terminando. O assunto é muito interessante. Eu só vou fazer uma pergunta para a Geise, mas não precisa responder não, Geise. Depois o pessoal vai lá na revista e vê se tem essa resposta à pergunta que eu vou fazer. A Geise falou do nosso sonho de consumo aí, dos bons espíritos, que Júpiter é o Júpiter é o mundo mais evoluído, né? Kardec não falou lá, não deu uma dica de onde é que tem uma passagem para a gente ir para Júpiter, não, Geise? Eu estou à procura. Estou à procura. Legal. Bom, então, dando continuidade, gente, eu vou pedir para a Rosana falar do artigo O Assassino Lamer. Rosana, fica à vontade. Então, você falou Lamer, eu estou chamando ele de Lemer. Mas tanto faz, né? Tá bom. Você que é francesa aí, que se entenda com ele. É engraçado, só um pequeno comentário em cima do que a Geise falou, né? Por isso que quando a gente está na espiritualidade, a gente deseja passar tão rápido por provas duras para poder atingir mundos superiores, né? Porque certamente de lá você sabe o que é bom, né? Bom, vamos lá. O assassino Lemer a gente já falou aqui, né, que para os estudos Kardec tinha tanto as manifestações voluntárias quanto as evocadas. E o Lemer foi um que foi evocado. Ele era uma pessoa que foi condenado à morte pelos crimes que ele provocou ao longo da vida. E o interessante aqui é que em 1865, para mim, o que foi interessante, que eu descobri com a Revista Espírita, é que tudo que Kardec colocou nas obras básicas, praticamente tudo foi feito dessa coletânea que ele fez ao longo das publicações da Revista Espírita, né? Então, é interessante porque em 1865 ele transformou essas evocações, essas manifestações no livro Céu e Inferno, né? Que é a quarta obra da doutrina. Então, se você for na segunda parte lá, você vê lá os relatos menores, né? Mas você vê mais enxutos. Bom, e aí, quando ele evocou, né, esse Lemer, ele apareceu muito rápido. E aí, Kardec perguntou, Kardec mesmo, ele perguntou por que ele apareceu tão rápido, tão prontamente. E aí ele falou, Raquel já o disse. Então, só para te explicar, Raquel é um espírito que foi evocado uns dias antes, e esse espírito também foi feita a mesma pergunta para ela, por que você apareceu tão rápido? E aí ela falou, esqueci o nome, é a Hermance, né? A Hermance era a médium que fazia ali a intermediação das manifestações dos espíritos. E aí a Raquel disse que a Hermance, quando ela solicitava, né, que eles apareciam rápido, porque eles tinham um laço, a Hermance vivia muito no ambiente espiritual, né? Então eles vinham rápido. Então a gente vê que Lemer, embora um assassino, ele também atendeu a esse espírito. Bom, enfim, as perguntas de Kardec para ele foram em relação ao sentimento dele logo após a morte. E ele fala que ele sente, primeira coisa, o que ele sentia ali, qual era o sentimento dele ali perante aquelas pessoas que estavam na sala. E ele fala que o sentimento era de muita vergonha. E em seguida, Kardec pergunta para ele, né, se durante a execução ele guardou a consciência do que estava acontecendo. E aí ele diz que guardou a consciência, sim, e que sentiu muita dor, mas que muita dor física, mas também a maior dor, que é a do coração, que ele interpretou como uma dor no coração, uma dor moral, que é traduzida em remorso, que ele tinha muito remorso pelo que ele fez, os crimes, né, que ele praticou. E aí o Kardec perguntou se ele ficou consciente a ponto de ver o que estava acontecendo ao redor dele. E ele relata que debaixo do estrado onde ele estava, quando ele foi executado, ele viu algo rolar, né, que a gente até já imagina o que seja, e muito sangue.
e que ele também conseguiu ver os despojos dele, mas que a dor que ele sentia, o remorso que ele sentia é torturante e que permanecia até o momento. E que, apesar dele ver os despojos dele do lado, ele se sentia inteiro. Então, isso explica, né, que o perispírito nosso acompanha, né, o corpo, o espírito. A matéria fica lá e o espírito, o perispírito vai com o espírito. Bom, ele também fala... Kardec pergunta para ele se aquelas expressões de suplício, quando uma pessoa é condenada, né, quando ela é executada, se são reações físicas, e ele fala que não, que essas expressões não são contrações voluntárias, que o espírito realmente tem a vontade de falar. Outra coisa que Kardec pergunta, se ele encontra com os seus cúmplices ou com as suas vítimas do lado de lá. E ele fala que encontra com os cúmplices, e os cúmplices se culpam uns aos outros, ficam culpando um ou outro pelo que fez. Você vê que não muda, né, o jeito do espírito, o que ele é aqui, acaba transpondo para o lado de lá. Outra coisa que ele relata é que ele encontra com as vítimas, que as vítimas parecem que estão felizes, parecem para ele felizes, ele tenta escapar do olhar, porque ele tem muita vergonha, muito remorso, e ao mesmo tempo, o que é um pouco controverso, ele tem um pouco de ódio por ter elevado essas vítimas, porque ele tem consciência de que, então você vê que embora ele esteja arrependido, ele ainda não tem a compreensão verdadeira, né, do bem, porque ele ainda sente raiva por ter levado aquelas vítimas. Bom, ele conta que as vítimas sentem piedade dele, que não tem outro sentimento a não ser piedade, e que que elas sentem piedades, e que o olhar delas de piedade fazem com que ele atraia mais rapidamente a expiação pelo que ele fez. E aí Kardec pergunta sobre a vida dele, né? Como foi a vida dele? Aí ele fala que da vida dele, ele só lamenta os crimes que ele cometeu, e que essa inclinação para o mal já é do espírito dele. E Kardec pergunta se ele tivesse cumprido bem essa prova dele nessa vida, se ele chegaria a ser um espírito do bem, né? E ele fala que não, que ele teria, sim, evitado de fazer o mal, mas que ele não chegaria a ser um espírito do bem. E que ele lamenta muito e que dói muito nele, porque ele anseia por outras provas. Aí a gente vê, né, como que é difícil, né, você escolhe uma prova que você não dá conta, né, porque ele relata que o meio que ele nasceu foi o que ele escolheu, então você vê que é um espírito bem consciente, ele escolheu a prova, ele escolheu o ambiente que ele nasceu, ele sabia que ia ser difícil, mas que ele sucumbiu, e que agora perdeu o tempo dele, e agora ele precisa de... inclusive lá no final ele diz que ele precisa de orações, né? Quando Kardec se dispõe, o que a gente pode fazer por você? Ele fala, eu preciso que vocês desejem que a minha prova chegue logo. A importância das orações para todos os tipos de espíritos, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Ele perguntou também se ele acreditava em Deus. E aí ele fala que ele não acreditava em Deus, mas que no momento da morte, temendo o Deus vingativo, ele se arrepende. Mas que hoje, enquanto ele estava conversando, né, na manifestação, o arrependimento dele era sincero. E que ele sentia Deus, mas que não compreende Deus ainda. Então, mais um comentário meu aqui, que você vê como que é difícil esse processo, né, de você, uma crença sem um raciocínio. Então, a gente vem, e eu agradeço pessoalmente pela doutrina que nos dá esse raciocínio. Enfim... E Kardec pergunta para ele se acha que a execução dele foi justa. Então ele é tão consciente que ele fala que sim, que foi justa, que ele precisa resgatar o perdão dos crimes dele, que ele precisa de novas provas, e que ele lamenta, né, que essas provas estejam ainda tão distantes. Vale mais uma reflexão. A gente não desperdiçar o tempo que a gente está aqui, né? Porque a gente tem as provas e tentar passar o melhor possível essas provas. Eu acho que é isso. E o Kardec ainda pergunta, onde que ele está ali?
Aí ele fala, eu estou num sofrimento. Daí Kardec fala, não, eu falo fisicamente, aonde você está aqui? Aí ele fala que está ao lado da médium e que não gostaria de ser visto. Se pudesse vê-los, as pessoas ali o veriam com a cabeça separada do corpo, né? Que é a forma como ele ficou, né? Marcado no perispírito dele. E aí ele só pede orações para que ele possa espiar logo. Então, essa é o relato do Lemer, que é muito rico, dá muita discussão, né? Só que eu fui fazendo algumas reflexões que eu acho que não podia deixar de fazer, porque é uma riqueza para a gente, né? Para a nossa prova aqui que a gente está. Sem dúvida, Rosana. E esses relatos dos espíritos, né, nessas comunicações, trazem experiências que eles viveram que para a gente são, assim, muito importantes. Como você falou, esses que são publicados na Revista Espírita, entre diversos artigos, eles foram depois para a segunda parte do livro Céu e Inferno. Inclusive, tem um outro, que é o que a Giane vai comentar agora, que também é um relato, né, da Rainha de Old, e que vai também para a segunda parte do Céu e Inferno, né, Giane? Exatamente. Kardec faz 31 perguntas, tá, para essa Rainha de Old. Old era um reino da Índia, tá, que ficava entre o Ganges e o Himalaia, né? E por que Kardec interessou evocar esse espírito? Essa rainha sai do reino dela, passa uns 2 anos na Inglaterra, tá? Ela vai resolver alguns problemas referentes ao reino dela, e quando ela volta para a Índia, ela passa pela França, e lá ela desencarna. E no ano mesmo de 1858. Então, Kardec interessa a invocar para saber, né, que condições que esse espírito está. E ela diz que ainda estava em perturbação, né, o que os espíritos, né, dizem que essa fase da perturbação pode durar minutos, como pode durar séculos, né. Nas respostas dela, ela diz que ela não estava feliz, diz que, quando Kardec pergunta, né, o que ela achou, né, do funeral, das honras que ela recebeu ali durante o funeral, ela, né, reclama, disse que nem todos ajoelharam, né, em frente ao corpo dela. É um relato de um espírito muito apegado à matéria, muito apegada, né, à sua condição ainda de realeza. Como você falou, né, esse relato depois vai para o livro Céu e Inferno, e vai na categoria dos espíritos endurecidos, né, porque essa rainha, ela tinha a noção exata que ela havia, né, desencarnado, mas não aceitava a sua condição de perder aquele reinado, né? E aí tem várias perguntas. Kardec pergunta para ela sobre Jesus, ela fala, né, o filho do carpinteiro, né? Ela critica o cristianismo, né? Como que é isso? Como que todos somos irmãos, né? Ela não aceita. Então, é uma comunicação, né, bem forte. E mais tarde, Kardec ainda invoca 2 vezes, né, mas por 2 vezes, e ela naquela mesma situação mesmo, né, e no final, Kardec diz que é o orgulho, né, que fez ela se perder naquelas ilusões, e por isso ela sofria muito, né, e lendo essa, né, sobre esse espírito, eu me lembrei da Rainha de França, né, que é uma comunicação que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Também era uma rainha, também sabia da sua condição de desencarnada, mas ela despertou mais rápido, né, para as condições espirituais, né, e a Rainha de Old, né, hoje, né, acredito que esteja muito bem, espero que esteja muito bem, né, às vezes até melhor que nós, né, mas são respostas, assim, muito fortes, né. E é interessante também, porque, dependendo da época dos povos, os reis, eles são representantes de Deus ou dos deuses aqui na Terra, né? Então, dependendo da situação, o que pensa-se que desencarnou e continua a realeza
né, no mundo espiritual. E aí a rainha nos mostra que não. Muito bom, Jane. Percebam a variedade de temas, né, que Kardec trazia nessas revistas mensais. O último artigo, nós não vamos ter tempo aqui para comentar com detalhe, mas o último artigo ele é intitulado Magnetismo e Espiritismo. Quando a gente fala do magnetismo, pode parecer, será que vai falar do ímã, do magnetismo que é estudado na física, do eletromagnetismo? Não, até porque o eletromagnetismo não era conhecido ainda nessa época, né? Na verdade, Kardec vai tratar do magnetismo humano, do magnetismo animal, o magnetismo pessoal, que era estudado, um dos pioneiros foi o médico alemão Mesmer. Kardec era um conhecedor, um estudioso do magnetismo humano. Ele acreditava, inclusive, que aqueles fenômenos de efeito físico das mesas girantes era promovido por esse magnetismo humano, né, de um fluido, de uma energia que era emanada pela própria pessoa e que produzia aqueles fenômenos. Depois ele foi verificar que não, porque tinha respostas e tinha informações que não poderia vir simplesmente do magnetismo, né? Ele vai tratar nesse tema do magnetismo para a cura e da relação do espiritismo e magnetismo. Então a gente deixa a sugestão de leitura, assim como dos demais artigos, porque a gente fez aqui um resumo, né? A gente pode depois, a Jane falou que nessa comunicação da Rainha de Ouro foram 31 perguntas. Então quem quiser olhar detalhadamente, né, esses textos que a gente resumiu aqui, fica a sugestão, né, da Revista Espírita de março de 1858, que está disponível na internet, só procurar no Google, Revista Espírita, né, março de 1858. Vai achar, tem lá o índice, e como foi dito aqui, não lembro quem falou, acho que foi a Geise logo no início, é uma leitura gostosa, uma leitura fácil, né? Ele fazia justamente para isso, para divulgar mensalmente a revista, para fazer essa divulgação e a comunicação com os adeptos do Espiritismo naquela época, né? Muito bem, gente, foi muito bom, nosso tempo, felizmente, esgotou, passa rápido, né, quando a gente vai batendo um papo aqui sobre temas interessantes, acabou o tempo, infelizmente. E aí eu vou pedir, primeiro agradecer a todos que estão nos assistindo, pela atenção, pela paciência, agradecer a Geise, a Giane, a Rosane, por mais essa colaboração, né, e a gente ter essa oportunidade aqui de refletir junto e de estudar junto a doutrina espírita e a revista espírita também, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou pedir a Rosana, então, para fazer a nossa prece de encerramento, Rosana. Já agradecendo a oportunidade, viu, por mais esse estudo, mais esse conhecimento. Então, vamos agradecer, né, por essa oportunidade que todos nós estamos tendo, de conhecer um pouco mais sobre a doutrina, direto na sua fonte, que é a Revista Espírita, a qual nós somos transportados mesmo para aquela época. Agradecer a Allan Kardec pelo seu trabalho, por ter sido tão bem intuído pelos espíritos superiores e poder nos deixar esse legado, essas obras, para que a gente possa tomar conhecimento, não só como curiosidade, né? Não a título de curiosidade, mas para que a gente possa entender as leis de Deus, as leis da física, as leis naturais, as leis do amor, a nossa possibilidade de sempre sermos melhor, a essa dádiva que Deus nos dá, que é uma bênção da reencarnação, para que a gente possa corrigir os nossos erros passados, os erros que fizemos a título de ignorância ou de maldade, e que a gente possa se redimir, expiar, passar bem pelas provas, sempre orarmos para que os bons espíritos que estão sempre à nossa disposição, sempre prontos a nos ajudar, para que a gente possa sempre, com o pensamento elevado, atrair as suas intuições melhores, as suas melhores vibrações, para que a gente possa acertar um pouco mais nas provas dessa vida. Agradecemos, Senhor, por essa família Nefa, agradecemos a todos os participantes de hoje, e que possamos, cada um, nos seus lares,
pedir também pelas pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, os espíritos, sejam os que desencarnaram, sejam os seus parentes, que a gente possa ter a serenidade do coração de que cada um tem o que precisa passar. Assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus.